E aí eu comecei a me sentir muito mal mesmo dentro de sala de aula, que já era uma coisa que eu já me sentia, mas foi uma coisa meio sobrenatural, assim. Cheguei em casa, fui pro quarto, era onde eu ficava muito sozinha, né? Eu escutava música, gostava muito de rock. Então eu escutava meus rockzinhos lá, ficava quieta. Só que aí do nada me deu vontade de chorar, incrível. Eu nunca chorava. Eu não falava com ninguém, eu não me abria com ninguém, eu não chorava, mas eu estava sofrendo muito, sozinha. Do nada me deu um negócio, me subiu um medo. Eu comecei a chorar dentro do quarto, mas tipo aquelas lágrimas caindo assim, sem eu conseguir segurar. Um choro muito profundo, né? Isso, sabe que vem da alma, assim? Sim. E ele saía, eu não conseguia parar de chorar. E me deu um medo horroroso. Eu falei assim, que é isso? Eu nunca faço isso. Que estranho, né? Foi. E aí eu fui pra sala, tava minha mãe e minha irmã lá. Até contei isso no livro. E do nada, eu comecei a tremer muito. Cheguei na porta, assim, da sala. E eu comecei a chorar e tremer. E eu só gritei pra minha mãe assim, me ajuda. Aí elas saíram correndo, todo mundo saiu correndo assim, tipo, assustado, né? Me botaram no sofá, minha mãe me botou no colo dela. E eu comecei a tremer muito, muito. E eu chorava assim, parecia que eu tava... Sabe um choro que tava muito tempo pra sair? Uhum. E ele foi acumulando? Uhum. Foi isso. Foi um dia que eu nunca vou me esquecer, minha família nunca vai esquecer, porque foi aí que tudo começou pra gente. Foi aí que a depressão entrou na nossa vida. E foi muito pesado. Uma menina de 15 anos, eu não conseguia mais ir pro colégio. Eu já não assistia aula mesmo. Mas eu não conseguia mais ir pro colégio, eu não fazia mais inglês, eu não fazia mais nada, porque eu só chorava e eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei de um dia pro outro depressiva de um jeito que dava dó. Então, minha família tinha muita dó de mim. E eles tinham muita preocupação. Então, tudo era assim. Aí, no primeiro... eu acho que foi tipo numa sexta-feira. E aí, sábado e domingo, não tinha como ir no médico, né? E aí falaram, pô, leva ela no clínico, né? Pra ver o que ela tem. Ninguém sabia muito sobre... foi em 2000 isso, ano 2000. Ninguém sabia nem de depressão direito. Muito nem menos... TDAH, nada. Era muito exatamente. escasso. Nem TDAH, transtornos, ninguém nem falava sobre isso. A depressão era muito novo ainda, né? Então, os remédios eram bem, né? Colossais, assim. Iniciantes, digamos. E aí me botaram aí foi até muito triste. Eu fui lá, me levaram pro clínico e estavam esperando, né? Estavam esperando lá, chamaram Manuela. Aí chegou, foi minha irmã e minha mãe, né? Porque eu tinha até que quase me carregar, porque eu estava muito mal. Chegou lá e o cara falou assim, quem é a Manuela? Que te traz aqui? Eu olhei para ele assim, abaixei a cabeça e comecei a chorar de um jeito que o médico ficou olhando assim e falou assim, só um minutinho que eu já volto. Aí ele voltou e falou assim, olha, venham comigo porque vocês vão falar com um colega meu. Ele é psiquiatra. Minha mãe olhou assim, tipo, psiquiatra é coisa de doido, né? Não é de... O pessoal tem um preconceito maluco. Pois não é lugar de uma menina de 15 anos, né? Uhum. Então, cheguei lá, ele já passou para mim um antidepressivo e um ansiolítico. Eu comecei a tomar, né? Mas os primeiros dias foi meu primeiro encontro com os sintomas que tudo que você sente quando você toma um remédio novo. Uhum. E aí foi muito bizarro, assim. Nossa, minha vida foi com muitas situações muito desconfortáveis, difíceis, sabe? Porque esse efeito colateral foi muito bizarro. Eu estava sentadinha assim, 15 anos, eu era muito novinha. Eu tenho até pena assim, de falar, mas hoje em dia já não dói mais por causa da terapia, psicologia, psicanálise e tudo. Eu estava sentada, quando eu levantei, parecia que meu corpo tivesse ficado sentado. E minha alma levantou, alguma coisa assim. E aí eu fiquei assim, sentei de novo, comecei a chorar. E todo mundo, o que houve? Aí eu expliquei, todo mundo ficou olhando assim, tipo, o que ela tá falando, né? Que estranho, né? Hoje em dia minha família já acredita em tudo, já entende tudo, porque já passei por muita coisa.
E aí foi assim que minha família teve o primeiro encontro com a depressão. Foi aí que começou tudo, com 15 anos. Mas a gente achava que tinha. Por isso que eu estou falando desde a infância, porque é importante falar. Sim. Porque a gente acha que é por conta do primeiro grande ciclo que você começou a ser bipolar. Mas não, existem sinais. E a partir desses sinais, do comecinho, antes do grande gatilho, hoje em dia tem tratamento até para criança. Então, eu conheço uma moça, que eu acho que você até conhece, do pessoal do Movim. O filho dela era bipolar e ele começou a tomar remédio de tratamento com 10 anos. Né? Cedo, não? E eu comecei a me tratar com 24, 25. Com sintomas desde os 7 anos. Então, para você ter uma ideia... Então, foram muitos e muitos anos sem qualquer apoio, sem tratamento. Nada. E o tratamento que eu fazia me piorava, que era do antidepressivo somente, né? Entendi. Então, minha vida foi assim, desde os 15 anos que eu comecei, que piorou, foi por conta dos antidepressivos, porque cuidava da depressão de um jeito que nem era tanto cuidar, porque assim, para mim era água. Uhum. Então, falavam que cuidava da depressão, né? Mas, na verdade, era como se fosse um placebo. Assim. Você não estava sentindo era nada ali mais. Não sentia mais... não fazia efeito nenhum. Tanto que eu ficava depressiva, depois eu saía da depressão somente porque eu estava indo para outra ciclagem. Não é porque o antidepressivo fez efeito. Ah, então o que estava acontecendo ali era só a troca da ciclagem. Só a ciclagem. E aí, aos 25, você teve o laudo. Você foi lá no médico, Como é que foi isso aí? Eu fico até... Não é uma brincadeira, mas assim... Foi como se fosse uma providência divina que eu fico brincando. Porque... desde os... Foi mais ou menos 11 anos, né? 12, que eu comecei a odiar a minha irmã. Eu comecei a obsediar ela. Eu mandava e-mails para ela, porque assim, eu ficava muito em casa, né? Porque eu ficava depressiva por muito tempo e maníaca menos tempo. Então, eu tava sempre com depressão, cara. Tava sempre em casa, tava sempre sofrendo. Era uma coisa horrorosa. Aí vinham as comorbidades que ainda me atropelavam. E eu ficava obsediando ela. Eu mandava e-mail, que ela estava no trabalho, eu mandava e-mail, sua isso, sua aquilo, você não serve para nada, que não sei o quê. Eu acabava com ela todos os dias. Mas era e-mail anônimo ou não era você? Não, era eu. Eu mandava, você não presta. Um monte de coisa que eu nem lembro tanto, porque eu acho que eu bloqueei, né, essas coisas ruins que eu fiz. Entendi. E aí, mas eu sabia que eu tinha feito, né? E aí, um dia, minha irmã virou e falou assim, foi em 2009, minha irmã chegou pra mim e falou assim, olha, ela falava sempre nos meus pais, a Manuela, ou ela é totalmente louca, ou ela tá muito doente. E aí, ela virou pra mim e falou assim, eu cheguei, ela chegava do trabalho, eu já ia em cima dela, além dos e-mails e tal, era muito tenso. E eu virei pra ela e falei assim, entrei no quarto, comecei a falar, ela virou pra mim e falou assim, olha, Manuela, é o seguinte... Eu vou te oferecer ajuda, porque ela sabia que eu estava muito mal. Não tinha para onde correr ali. Ela falou assim, olha, eu vou te oferecer ajuda, mas se você não aceitar minha ajuda, eu nunca mais vou falar com você. A gente corta relações aqui, porque eu não aguento mais. Eu simplesmente, porque eu sabia que eu estava muito mal, não tinha como explicar aquilo. Eu caí no chão e comecei a chorar e gritava, por favor, me ajuda. Eu não quero morrer. Eu só quero viver em paz. Porque era sempre pensamentos suicidas, ideações suicidas, toda depressão. E eu estava sempre depressiva. Então era um negócio que perseguia você. No fundo, você sabia que tinha a tal da jaqueta de chumbo. Era um peso. No fundo, você sabia que aquilo era errado, mas você fazia mesmo assim. Era uma coisa doida, assim. E eu tomava certinho, eu fazia tudo que me mandavam, mas estavam fazendo tudo errado. Até o meu diagnóstico, eu sempre ia atrás. Eu e minha mãe, a gente ia tinha que ir para o psicólogo, a gente ia para o psicólogo, tinha que ir no psiquiatra tomar antidepressivo, a gente ia e tomava antidepressivo, a gente fazia tudo certinho e nunca melhorava. E foi muito cruel isso com a gente. Foram 10 anos disso. 10 anos é muita coisa, cara. Muita coisa, 10 anos. E
Aí eu melhorava, todo mundo, epa, que legal, mas era mania. Aí eu Era voltava pra mania. depressão. Entendeu? E Aí, quando ela ofereceu ajuda, foi que você chegou ao laudo, é isso? foi aí que, do nada, começou tudo a dar certo. Porque eu só pedia não gosto de falar isso, mas eu pedia pra morrer o tempo inteiro. Quando eu falei assim, Deus, Janaína, Deus, eu quero viver, eu não quero morrer. Eu só peço pra morrer porque eu não quero viver mais assim. E a gente, infelizmente, se acha que é o único jeito de acabar com a dor. E a gente só quer acabar com a dor, a gente não quer acabar com a nossa vida. Exato, eu compreendo isso. Entende? Então, eu não queria... E era uma coisa muito louca, porque... É triste falar sobre essas coisas, mas... Era uma coisa muito triste, porque eu pedia... Eu não queria morrer. Eu pedia para morrer. Porque eu não queria me matar, porque... eu não queria traumatizar minha família. Eu pensava assim, poxa, eles já fizeram tudo por mim. Eles vivem por mim, pagam os remédios, vão atrás de remédio, vão atrás de médico, atrás de médico. Aí eu vou me tirar minha vida, sabe? E desisto, tipo, né? Daí eu vou desistir neles, sabe? Tipo, depois de todo o trabalho. Então eu não queria fazer isso com eles, mas eu queria acabar com o meu sofrimento, que era demais. E foi ficando cada vez pior, a depressão o tempo inteiro, e eu ficava cada vez pior, sabe? E cada hora vinha mais uma comorbidade, era o tempo inteiro. Aí começou com transtorno de ansiedade, depois vem o síndrome do pânico, depois veio a agorafobia, isso o toque já estava se manifestando há muito tempo, transtorno obsessivo compulsivo. Sim. E era toda hora uma coisa nova que acontecia. Além da depressão, daquilo tudo que eu te expliquei, vinha mais uma ansiedade que aí eu passava mal o dia inteiro. E aí eu ficava pensando, podia acontecer isso, vai acontecer isso. Aí ficava assim, era uma dualidade muito grande, que às vezes eu ficava querendo morrer e tinha medo de morrer ao mesmo tempo. No meu livro eu falo o medo entre barras, assim, porque eu tinha medo de morrer, eu te pedia para morrer em casa, mas tinha medo que entrasse alguém e me matasse. E muitos anos eu achava que era isso, que eu ia morrer, que eu tinha medo de morrer, mesmo querendo. Mas, na verdade, eu tinha medo que a minha família se sentisse mal. Então, eu passei muito tempo, por conta da ansiedade, eu não dormia, quando eu estava depressiva, né? Que eu dormia muito por conta de remédio e tal. Eu parei de dormir por conta desse transtorno, dessa comorbidade que eu ficava, vai entrar alguém aqui, vai matar minha família, eu tenho que estar acordada. Eu tenho que estar acordada porque eu tenho que estar alerta porque minha família vai morrer. Aí eu comecei a ficar com síndrome do pânico, que foi se instalando. Então chegou com uma comorbidade. Isso. A síndrome do pânico. Isso. Pouco antes do laudo Pouco antes do laudo. Tá. Assim, foi em 2009 meu laudo, meu diagnóstico. Em 2008 foi tudo água abaixo. Foi um ano ruim para você. Foi muito, muito complicado. Entendi. Eu estava com depressão profunda, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, com agorafobia, com toque. Imagina, minha terapeuta até falou um combinho, seu combinho, meu combinho. Como é que você vive assim? Com tantos transtornos de uma vez só. Foi aí que a minha irmã falou assim, ou ela surtou, ou ela está muito, mas muito doente. Eu transparecia isso. E o triste é porque, assim, minha família, depois de tantos anos, foram 10 anos. E eu estava fazendo tratamento com uma psiquiatra. E a psiquiatra falava para os meus pais assim, ela está sendo medicada, não tem o porquê dela estar passando mal assim. Não tem o porquê dela estar agindo assim. E chegou num tempo que aí minha família começou a tirar as pessoas. Sempre tinha alguém para ficar comigo. Tipo, uma pessoa que trabalhava lá em casa, que aproveitava e ficava me olhando e tal, que era... Tadinho, assustava elas, porque eu via coisas, né? Na depressão, quando estava muito, muito pesado, eu via coisas, eu via
aranhas na minha cama e ficava, mata, mata, e não tinha. E eu assustava elas. Elas saíam, tipo, Cida, que é o nome da minha mãe. Cida, Manuela fez um negócio super estranho, não sei o que. Era até engraçado hoje, pensando nisso. Hoje a gente ri, né? Hoje eu rio. Eu tenho, assim, humor negro meu é altíssimo, assim. É uma coisa boa, que você descarrega um pouco, né? Sim, porque eu fico brincando assim. É a sua leveza. É o meu jeito de lidar. Porque, assim... Minha mãe fala assim, nossa, Manuela, que às vezes eu faço uma piada horrorosa, assim, tipo... Pô, mas eu achei genial a piada, mãe. Aí eu faço os comentários piadas super pesadas, horrorosos. assim, mas, pô, eu achei sensacional. Aí todo mundo assim, Manuela... Eu falei assim, mãe, tem que rir. Aí elas, é verdade.